Nós estamos falando de modelos mentais. Importante, modelos mentais, eu considero um dos 3 grandes pilares do MID. Então agora eu vou te contar um pouco sobre como eles, o papel deles e como eles são construídos. A primeira coisa que você tem que entender é que as pessoas que não estão dispostas a reverem seus modelos mentais, elas não conseguem desenvolver a aprendizagem socioemocional. Porque a aprendizagem socioemocional, você tem que entender que são hábitos não acadêmicos, né? São habilidades não acadêmicas que você veio desenvolvendo ao longo da sua educação, da sua formação, da formação da sua personalidade, aonde o método, o MID, ele tem o papel de te ensinar a integrar essas habilidades. As habilidades socioemocionais, normalmente você tem. Você desenvolveu no decorrer da sua vida. O que você não tinha era método para integrá-las. Ao integrá-las, você desenvolve competências socioemocionais. Então, um dos principais desafios para o desenvolvimento de uma aprendizagem socioemocional, principalmente para quando você pensa, olhando na esfera passado, presente, futuro, causa e efeito, existem modelos mentais que você vai olhar na sua cadeia hereditária, ele já vem viajando há vários anos, há várias gerações. Então, por isso que eu falei da viagem do olhando para frente. Você tem 2 aspectos muito importantes. Você terão momentos que você vai perceber que gera o sentimento que eu falo da revolta. Você olha para trás na cadeia hereditária e percebe o quanto desses modelos você herdou. E vem outro sentimento muito comum nesse processo, que é o sentimento da culpa. O quanto eu passei isso para frente. Bom, como eu falei, o que interessa é o presente. É quebrar o modelo mental e agora. E eu vou te falar uma coisa, não tem plano B. Não adianta querer mudar o modelo mental da noite para o dia, isso não vai acontecer, eu vou explicar para você hoje por quê. E não adianta você começar uma mudança, trabalhar a mudança do modelo mental nos seus filhos. O modelo mental, a grande transformação da aprendizagem socioemocional, ela começa nas pessoas que estão dispostas a quebrar esses modelos mentais em si. Vou te mostrar como a nossa logo foi criada. Quando você chega no MID, você chega com aqueles blocos, com aqueles cubos, como eu falei, muito engessados. O nosso papel, o nosso método é quebrar esses cubos. Entrar no casulo criativo, que eu te ensinei no introdutório, fazer aquela rotina diária do casulo criativo e transformar e passar por uma metamorfose emocional, aonde você vai criar a sua borboleta. Então, eu criei a borboleta do MID, através da quebra de modelos mentais da minha cadeia hereditária. Cada modelo mental que você quebra na cadeia hereditária, você está quebrando um elo, um elo com essa cadeia hereditária. Então, não existe um processo libertador, mais libertador na educação dos nossos filhos, do que quebrar modelos mentais. Que ao quebrar um modelo mental, eu não estou dizendo que você vai acertar, não estou dizendo que a gente vá até, de repente, piorar, mas se existe uma maneira de desvincular a educação dos seus filhos com a sua cadeia hereditária do seu cônjuge, é através da quebra de modelos mentais. Então, o modelo mental ele é realmente um dos grandes pilares do curso. Então, essa grande metamorfose vai depender muito da sua força. Quando eu te falei que o MID, eu levava você até uma pia, onde tinha bucha, sabão, tinha água e o espelho totalmente sujo de maionese. Quando eu falo em quebrar modelos mentais, eu estava me referindo em quebrar, em limpar o seu espelho. Então, limpar os espelhos é passar por esse processo de metamorfose, né? Então,
Os modelos mentais formam a nossa consciência, sim. Os modelos mentais, como é que eles formam a nossa consciência? A ciência, ela há muito tempo, no século XXI, o desenvolvimento da ciência no entendimento do cérebro foi uma coisa incrível. Hoje se entende cada papel de cada área, como elas se conversam, como a informação transita no cérebro. Por exemplo, as pessoas não sabem, mas o cérebro, a informação, ela transita de forma ascendente e descendente. Toda vez, tudo que é inconsciente, tudo que é intuitivo, são informações ascendentes. Elas viajam na velocidade da luz através das sinapses. Os raciocínios que você faz durante o dia, ou seja, quando você está ali no nível da percepção ou na autoconsciência, você tem que construir esses raciocínios. Esses raciocínios trabalham de forma descendente e a velocidade que você pode é a velocidade que você consegue raciocinar. E aí, eu volto para Gardner. Quando nós estamos falando de múltiplas inteligências, o que Harvard falou que é uma inteligência? É um potencial biopsicológico. Então, bio, corpo, psicológico, mente. Essa relação bio estava totalmente bem trabalhada e revelada. O que Gardner passa a dedicar no século XXI? A mente. Por quê? Porque a mente, muito se fala há milênios no Oriente, não na ciência cognitiva norte-americana. Então, todo o trabalho de Gardner no século XXI é voltado para a mente. Então, você tem o cérebro e a mente, então você tem aqui uma relação biopsicológica. A inteligência é o potencial biopsicológico. O resultado desse potencial, o resultado dessa relação cérebro e mente, que é a consciência. Então, o que é a consciência? A consciência é um resultado biopsicológico, ou seja, do resultado da mente e do cérebro, né? E qual a importância dos modelos mentais na educação de uma criança? Todo. Na verdade, educar uma criança é modelar a mente dela. Resumindo, se me perguntasse de forma simples, Ivan, o que é educar uma criança? Educar uma criança é você modelar a consciência dela. Então, os modelos mentais são fundamentais nesse processo, né? Um conjunto de modelos mentais formam o que chamam de consciência ou personalidade. Então, a personalidade são os modelos mentais, porque os modelos mentais, eles, na verdade, eles são simplificações. São simplificações que o cérebro, foi uma forma que o cérebro entendeu de nos tirar de uma caverna ao topo da pirâmide. Então, neste processo evolutivo, os modelos mentais foram as simplificações aonde o cérebro automatizou tudo. Então, a sua personalidade, que predefine praticamente todos os seus comportamentos, a personalidade é uma resposta desta modelagem mental. Então, a importância dos modelos mentais é fundamental no processo de educar. Então, entender esse conceito é entender a forma como você está educando. Se você quer saber como você está educando, vejam os modelos mentais que estão atrás da sua matriz de valor, nós vamos passar por isso, e você vai descobrir o que você realmente está passando para frente, como você está educando teus filhos. Então, a maioria dos modelos mentais são heranças de hábitos educacionais advindos dos pais, consequentemente definem o comportamento da criança. Os modelos mentais, eles são formados de várias formas, de 4 formas, mas no geral, o que acontece? Você tem um perfil de temperamento, esse perfil de temperamento foi exposto a hábitos educacionais. O que é um hábito educacional? Um hábito educacional é um modelo mental. Como o modelo mental, o final dele é a definição de um comportamento, então,
O modelo mental é uma imagem, é um cubo, onde ele monta uma imagem, de uma forma qualquer, de um conceito, de uma crença, de um dogma. E isso é um modelo mental. Então ele pega esse processo para você e ele capta ele capta o quê? As emoções, sentimentos, pensamentos. E o modelo mental está aí para simplificar uma ação. Então o modelo mental, ele é um cubo que ele une uma série de fatores fisiológicos e psicológicos, por isso que é uma relação biopsicológica, para você agir. Esta ação, então o comportamento final dessa ação, o comportamento da criança, ele é uma modelagem que você fez. Então, muito em cima de hábitos educacionais. Então, educar, na verdade, é transferir modelos mentais dos nossos hábitos educacionais e fora modelos mentais que nós absorvemos no decorrer da vida, através da nossa experiência. Então, ele é muito importante. Vou montar um infográfico para você agora. Nós vamos montar um infográfico dos modelos mentais. Para você, não esqueça de pregar os infográficos no seu lugar de casulo criativo, no seu canto aí, que eu chamo de canto da visão, canto que você faz seus modelos, seus casulos criativos. Então, o primeiro item que você precisa entender é que você herda esses modelos mentais. Mais de 90% de tudo que você pensa já está pensado. Essa é a importância das metas-ferramentas. Primeiro, a metaconsciência. Você tomar consciência que você não tinha consciência disso. Então, lembra, metaconsciência é ter consciência que você não tinha consciência. Então, as metaferramentas, elas mostram muitos os modelos mentais. O metapensamento, para mim, é a principal ferramenta, porque é a única ferramenta que eu conheço para quebrar modelos mentais. Lembrando, o que é o metapensamento? Pensar sobre o que eu penso. Quando você recebe uma ordem antes de um comportamento, uma ordem para você agir, isso é um pensamento. Não necessariamente seu. Olha que loucura, pode ser um pensamento registrado no seu inconsciente, que direciona, baseado no modelo, no mental. Esse modelo mental ali já estava registrado todas as emoções e pensamentos, ela dá uma ordem de um comportamento e você vai. Por isso que você fala, impressionante como essa pessoa já quebrou a cara tantas vezes e vai quebrar de novo. Não é que a pessoa gosta de sofrer. O que ela não percebe é que ela está modelada para seguir aquela trilha. E aquela trilha traz sofrimento. Quando ela decide mudar de trilha, segundo a Universidade de Harvard, entre os 7 R's, pela realidade. Quando há um sofrimento muito grande, ou seja, uma realidade, a pessoa muda. Então, nós não escolhemos o R da realidade por acaso. Ele vem exatamente porque é da nossa natureza. As pessoas não têm método, não têm ferramentas para identificar e depois quebrar. Como identifica, Ivan? Pelas metaferramentas. Então, a metaconsciência, eu tomei consciência que eu não tinha consciência que eu me comportava assim, ou, por exemplo, que eu era preconceituoso, ou você vai tomar consciência que você não tinha consciência a forma que você aborda teus filhos, e é pelos metapensamentos. De repente vai vir uma ordem e você vai pensar assim, mas essa ordem, esse pensamento é meu? Ou será que eu herdei esse pensamento? Assim você começa a quebrar os elos que você tem com a sua cadeia hereditária. Depois vem a metavisão, quando você se vê em terceira pessoa e começa a traçar um cenário em cima de um novo modelo mental. E se eu trocar isso? E se eu realmente conseguir agir de outra forma? Aí entra o outro R, recurso e recompensa.
É porque ao pedir para você mudar um comportamento, você está pedindo para o cérebro uma nova sinapse, um novo modelo mental. O modelo mental, ele não é uma coisa simples, não é uma coisa que você vai aprender no estalar de dedos. O modelo mental depende de uma sinapse, de uma conexão. Então o cérebro demanda recurso para construir um modelo mental. Ele só irá fazer isso em cima da recompensa. Por isso que eu falei, o quarto R é o R mais importante no desenvolvimento emocional. Por que ele é chamado de recurso e recompensa? Porque ele é um jogo biopsicológico. O recurso é bio. Eu dependo do cérebro, dependo de uma sinapse. Né? E a recompensa, ela já é da mente. A mente tem que criar, tem que provar para o cérebro que vale a pena aquele recurso que ele já te ofereceu. Porque na conversa entre o cérebro e a mente, o cérebro vai te dizer o seguinte: se você está reclamando desse comportamento, eu quero te lembrar que quem me ensinou esse comportamento foi você. Que na verdade não foi. Você registrou esse comportamento como certo no seu processo educacional. Mas não foi você que definiu esse pensamento. Então nós temos que quebrar esse processo. Então eu tenho que gerar uma recompensa para o cérebro para que ele possa oferecer o recurso, né? Então eu vou pegar um exemplo real, mas eu vou pegar um exemplo para você, que acontece muitas vezes, não aconteceu uma vez, aconteceu várias vezes aqui nos últimos 5 anos, para você entender como a mente da criança se confunde no processo educacional. Outra coisa que é importante, quando eu falo de educar, eu não estou falando de escola. Quem educa são os pais. Então, qual a dificuldade que eu tenho? Os pais vieram de cadeias hereditárias diferentes. Chegam com o mesmo nome, com conceitos completamente diferentes. Então você imagina a cabeça da criança ouvindo o mesmo conceito com 2 traduções totalmente diferentes. Eles entram em conflito. Então eu vou mostrar um caso real para você. Observe esse conflito. Tinha um pai, né? Uma pessoa, um homem e uma mulher que decidiram ter um filho. São 2 sistemas. Você começa a ter uma mudança socioemocional no seu raciocínio socioemocional, na sua forma de pensar, quando você olha o indivíduo como um sistema. Atrás daquele indivíduo tem além de ter um sistema no presente, influenciando ele está influenciando e sendo influenciado. Agora, você escutando essa aula, você é o centro de um sistema, aonde você influencia e está sendo influenciado o tempo inteiro. Então, quando alguém casa, quando você casa e decide ter um filho, o que existe é a união de 2 sistemas. Esses 2 sistemas criaram um conceito, vão tratar um conceito chamado respeito. Uma coisa são os modelos mentais que eu chamo de derivativos. Eles derivam do mesmo conceito. Por exemplo, me explica, Ivan, o respeito que eu tenho pela natureza é uma coisa. O respeito que eu tenho pela mulher é outra coisa. O respeito que eu acho que eu tenho que ter com o filho já é outra coisa. Então, quando você casa, às vezes o conceito respeito entre casal é ok para você. O respeito no trânsito, ok. O respeito ao próximo, mas o respeito ao filho, não. Às vezes um desses do casal, uma dessas 2 pessoas, entende o respeito completamente diferente quando vai tratar com os filhos. E aí nasce o conflito, tanto na cabeça da criança, quanto nasce o conflito no próprio casal. Por quê? Porque respeito, apesar de ser um conceito, parece que universal e não é universal. Então, a mãe trabalha o respeito como sinônimo de não contrariar, buscar acalmar, principalmente minimizar os erros da criança. Isso é muito comum.
Então, respeito, a criança está ouvindo a palavra respeito da mãe. Eu paro se eu quiser. Por quê? Porque a mãe entende não contrariar. A mãe super protege. Então, o cérebro da criança já vinculou um modelo mental derivativo, já derivou outro conceito. Respeito quer dizer que me deixar fazer o que eu quero. É assim que se cria um modelo mental. O modelo mental, ele não é um cubo agindo sozinho. Ele é um cubo estruturado em emoções, sentimentos, pensamentos e comportamento, vinculados a outro N cubos, que tomam todas essas definições. Minha mãe resolve isso para mim. Então, é outro cubo que vai vinculando. E isso não é grave, uma vez que eu não fui tratado com tanta dureza assim. Então, não pode ser uma coisa tão ruim. Gente, você imagina a cabecinha da criança. Ela está criando o próprio conceito. Todo ser humano criou o seu próprio modelo mental. O modelo mental ele é uma combinação de 3 ambientes. Como eu falei para vocês, socioambiental, cultural, biopsicológico, é onde define tudo, família, e tem a parte cognitiva, que são as experiências de vida, as escolas, o curso que você fez. São experiências que, inclusive, te convenceram a mudar os modelos mentais, normalmente pela realidade. Então, eu vou lá para o infográfico das trilhas da depressão para mostrar o que essa mãe, aonde essa mãe atingiu. Essa mãe atingiu o primeiro item. Então, se tem 4 trilhas para os jovens, futuramente um jovem seguro, com baixa autoestima e depressivo, a primeira trilha já começou a ser feita, né? Que é a trilha da superproteção, advinda da mãe. Então, vamos ver agora a forma que o pai trata, né? O pai trabalha respeito como sinônimo de autoritarismo. Então, você tem a mãe trabalhando respeito como proteção, e às vezes é muito o problema do modelo mental é muito singelo, é muito sutil as diferenças. Para a mãe, às vezes, a mensagem que ela queria dar ao filho é que é importante escutá-lo, só que ela se torna permissiva. Então a criança sabe que passou do limite e que pode passar desse limite, e que isso é considerado respeito. Enquanto, aí vem as frases clássicas do pai, né? Enquanto você morar debaixo desse teto, eu mando e acabou. Eu não estou te pedindo, eu estou te mandando. Me respeita e cala a boca. Agora você imagina, a criança está aqui, outro bloco, ouvindo do pai, me respeita. Peraí, mas me respeita... você mora debaixo do meu teto, faça o que eu faço. Me respeita, estou pedindo, eu estou mandando. Me respeita, cala a boca. A mãe já tinha outro conceito, mas esse está indo tudo para o mesmo bloco no inconsciente dele. Então, primeiro, respeito. Enquanto eu não tiver o meu espaço, eu não posso exigir o meu respeito. É a primeira mensagem que o pai passa. Gente, a chance da sua geração, a minha geração para frente, eu tenho certeza. Eu não sei a sua geração. Mas nós ouvimos essa frase milhares de vezes. Enquanto você morar debaixo do meu teto, mando eu. Então, não há respeito enquanto eu não tiver o meu ambiente. E isso não é real. Depois, eu não tenho direito de opinar. Eu não estou pedindo. Eu estou te mandando fazer, e me respeita. Então, eu estou vinculando o respeito ao autoritarismo. Depois, me respeita e cala a boca. Então, respeito é questionar, é fazer sem questionar. Então, questionar uma ordem é desrespeito. Aí, amanhã você não entende porque você criou um jovem inseguro.
Amanhã você não entende porque profissionalmente aquele jovem não desenvolve. Ou, inclusive, não tem o hábito de pensar. Ele vai para a escola com o modelo mental que, para respeitar o professor está 100% certo. Eu vou colher aquele conteúdo inerte e vou gravar. Por quê? Porque eu aprendi com meu pai, cala a boca e me respeita. Então, que respeito é acatar. E muitas vezes essa criança pode sofrer um abuso psicológico e como ele traz na mente dele já um abuso linkado ao respeito, ele não vai reagir. Então, voltando para o infográfico das trilhas da depressão, eu já tinha um problema com essa criança. A mãe, que super protegia. Então, o modelo mental respeito na mente dele, estava ligado a alguém vai me proteger. De repente, o pai, excesso de pressão, resultado baseado na palavra respeito. E não cria uma relação nem forte com a mãe nem com o pai. Olha só, de 4 trilhas, não saber, eu estou falando de valores, hein? A matriz de valores são 16 valores. 16 valores, estou falando em um valor que já saiu errado na matriz de valor do adolescente, porque até os 14 anos você deve trabalhar para estruturar a sua matriz e a dele. Um valor que já criou uma distorção, já caminhou ele, já colocou ele em 3 trilhas depressivas. Gente, a depressão, isso aqui não é um estudo por acaso, não. Alguém resolveu estudar a depressão na adolescência, não. A depressão explodiu entre 10 e 19 anos na última década. Hoje, o número o suicídio já é a 3ª causa-morte entre adolescentes de 15 a 19 anos. E o que mais tem assustado os pesquisadores é a depressão está descendo. A depressão era uma característica mais da fase adolescente para frente, e começaram a surgir crianças com 10 anos. Então, você não prepara a criança para o mundo. Tudo baseado em erros de modelagem mental. Então, com inúmeras opções para o mesmo conceito, a criança começa a escolher quem melhor atende caso a caso. Não subestime a capacidade de uma criança desde que ela nasce. Então, de 0 a 7 anos, o que eu chamo de primeiro setênio, representa o mundo é bom. A criança buscará o porto seguro. Quem que é bom para mim? O que você tem que entender? A criança até os 7 anos, ela não absorve a violência. Nenhuma fase a violência é tão agressiva para a criança. Então ela tinha uma opção da mãe, que vai trabalhar a superproteção, né? E tem a opção do pai, que vai trabalhar a agressividade. Ela simplesmente ignora a figura do pai. Ela começa a procurar a mãe como porto seguro dela. Então ela começa, e a criança faz escolhas. Em determinados momentos ela vai procurar o pai para outra coisa, mas neste primeiro momento, quando fala respeito, ela fala minha mãe. Então ela começa a criar as opções dela. De 7 a 14, o segundo setênio, representa o mundo é belo. A criança buscará quem me deixa curtir esse mundo novo que eu descobri. Aos 7 anos, a criança começa o que a gente chama de quebrar o cordão umbilical com a mãe. Aos 7 anos. Aos 7 anos, a criança começa a se perceber como um ser independente. É a hora que ela vai começar a abrir geladeira, ela vai começar a fazer escolhas aos 7 anos. Então, de 7 a 14, quem menos ataca essa descoberta, essa experiência, é onde a criança vai se vincular. Então você vê que a criança começa a criar os elos e o vínculo dentro de casa. Então, até os 14 anos, esse elo está totalmente definido. Depois, não tem como mudar. Só existe uma hipótese, né? Você trabalhando isso profissionalmente.
É lógico que você identifica o modelo mental em você. Vamos supor que você está ouvindo essa aula, aconteça com você o que aconteceu comigo. Quando eu esbarrei nesse conceito, inicialmente eu entrei em pânico. Por quê? Porque eu percebi uma série de modelos mentais que eu já tinha passado para frente. E eu falei, bom, e agora? Então, aí é que eu te falo, surge os dois sentimentos. A revolta porque esse modelo mental chegou e a culpa porque eu passei. Qual é o conselho? Use a estratégia do avião. Coloque primeiro a máscara de oxigênio em você, depois na criança. Não adianta você querer mudar você e a criança ao mesmo tempo. E aí vai te demandar uma coisa que não é fácil, que é a humildade e a experiência de sentar na frente de uma criança, que é teu filho, que você é uma referência para ele, e dizer, eu errei. Eu errei ao te falar isso, eu errei ao te corrigir dessa forma. Mas você não pode falar isso por impulso. Você deve começar a trabalhar o modelo mental depois que você realmente constituiu uma nova sinapse para ela. Então essa é que é a importância até os 14 anos. Bom, entre 5 e 8 anos, a criança inconscientemente escolhe duas figuras dentro de casa, o Sol e a Lua. Essa parte é muito importante. São dois papéis que a criança escolhe em quem cria. Detalhe, pode ser a mesma pessoa. Isso é bom, mas isso pode ser ruim, mas isso pode ser ótimo. Por exemplo, no caso de pais separados. Quem define quem é o Sol, eu defini quem é meu Sol e eu defini quem é minha Lua. Não é você que define, eu vou ser o Sol ou a Lua você pode definir, eu vou tentar. Eu vou trabalhar, eu vou me tornar uma referência tão forte para o meu filho, que eu vou me tornar o Sol e a Lua dele. Eu estou dizendo isso no caso para você, que é um caso muito comum que acontece aqui para mim, que é o caso de pais separados. Muitas vezes um deles está fazendo uma luta enorme para levar a aprendizagem socioemocional e o outro está fazendo chacota, está rindo, fala assim, isso é besteira, isso aí não funciona dessa forma, e aí? E aí? Agora você imagina que você tem um conceito que você queira trabalhar e o seu cônjuge não. Quando várias vezes pais separados me procuraram com essa situação, a minha resposta sempre foi a mesma. Se torne uma referência tão forte para o teu filho que ele e apoie ele de forma sem superproteção, que ao mesmo tempo você pode se tornar o Sol e a Lua. Então, essa é a característica do Sol e da Lua. Então, a Lua é a pessoa que acolhe, ela tem um brilho especial na vida. Ela brilha assim como o Sol, mas ela não queima. Ela simboliza o aconchego, ela simboliza a noite, ela simboliza o colo. A Lua é aquele lugar que eu quero estar quando eu não estou bem. Às vezes eu fiz uma coisa ruim, eu quero que a Lua me acolha. Então, essa é a característica da Lua. Nesse caso, a mãe, sem dúvida nenhuma. E você tem o Sol. Quem é a figura do Sol, Ivan? O Sol é a pessoa que você quer o reconhecimento dele. A luz dele é muito forte na sua vida, mesmo que você não goste dele. Mesmo que você tenha problemas de relação com ele. Talvez a pessoa que você tenha tido mais conflito na vida tenha sido seu Sol. E por que você está falando isso agora? Se é aos 14 anos. Bom, tem pessoas que carregam o Sol para o casamento. N casamentos que eu vi acabar é porque a pessoa levou o Sol para dentro da casa. É a hora que eu falo que a família de F minúsculo, a família que você nasceu, invade a família de F maiúsculo, a família que você constituiu.
Por quê? Porque a sua ligação com o seu sol é tão forte. Engraçado, deixa eu te contar que, pela minha experiência, o homem tem essa característica maior do que a mulher. O homem, quando tem a mãe como sol, ele tem uma tendência a levá-la para o casamento. Então, você tem o sol como uma grande referência. A força, a energia vem dele. E por isso que você quer que ele te reconheça. Então, no caso desse caso aí, que é hipotético, que eu criei, mas que já aconteceu outras vezes, como o feedback que o pai adotou foi de reforço negativo, lembrando você, feedback de reforço negativo é quando a mensagem que você deixou para a criança, o que fixou no cérebro dela é a parte negativa. Lembrando que o cérebro, ele não tem nenhuma ligação com realização e felicidade. O papel do cérebro é previsibilidade e controle. Para quê? Proteção, segurança, sobrevivência. Quando ele capta na frase uma ameaça, que ele entende uma ameaça que pode estar expondo o seu futuro, ele registra na hora. Por isso que é o perigo do feedback de reforço negativo. Você capta isso, o cérebro capta com muita facilidade. Então, nesse caso do pai, a mensagem que ficou: eu não sou bom para o meu pai, mas eu queria ser. Por quê? Porque ele é uma referência para mim, ele é um brilho para mim. Eu queria ser o meu pai. Então aquela criança começa a inclusive distorcer a personalidade dela. Às vezes ela vai ferir o perfil de temperamento dela, ela vai ferir o perfil de múltiplas inteligências para atender o sol. Então imagina o perigo se você é o sol de uma criança, e é esta a razão que eu estou trazendo o sol hoje. Imagina a responsabilidade do sol. Você é a referência. Muitas vezes os desvios de personalidade, caráter, perfil de inteligência acontece com a criança tentando atender o reconhecimento do sol. Então essa é a importância para você entender o que acontece com o sol. Em outras palavras, eu quero que ele me reconheça. E eu farei de tudo. Gente, isso acontece em nível inconsciente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês estão achando que isso aqui é forte em criança? Eu conheci uma pessoa com 60 anos, quase 60 anos, um pouco menos, que ela descobriu que ela escolheu a carreira, os fracassos do casamento, todos pela relação que ela teve com o sol. Ela não teve uma relação boa, mas não teve uma relação ruim. Ela teve uma relação onde o sol a menosprezava. Para provar para o sol que ela tinha o brilho dele, ela fez tudo o que ele queria que ela fizesse para que ela fosse reconhecida. Então o que ela fez? Ela escolheu a carreira que o sol queria. Ela foi exemplar naquela carreira, ao ponto que ela foi tão exemplar que isso custou casamentos e relação com os filhos. Então ela chega a quase 60 anos e descobre que nunca fez o que gosta, que tem um problema seríssimo com os filhos. Por quê? Porque ela foi se tornar uma profissional tão brilhante para o sol que esqueceu, ou seja, ela focou tanto a família de F minúsculo que ela esqueceu a família de F maiúsculo. Ela passou mais tempo preocupada em agradar a família de F maiúsculo, a família de F minúsculo, que é a família que você sai, do que a família de F maiúsculo que você constituiu. Consequente, o que ela fez? Não criou relação com os filhos, mas se tornou uma grande profissional. Então ela foi uma pessoa extremamente bem-sucedida no conceito nosso, social, ocidental, mas infeliz. Ela foi bem-sucedida, mas não conseguiu criar relação com os filhos. Ela foi uma pessoa tão bem-sucedida para atender uma pessoa que nem mais aqui está. Então esse é o perigo, né? E a criança está escolhendo o sol.
Agora a criança está estabelecendo a relação do ciclo de influência Sol e Lua e criando sua matriz. Isso é muito importante. Apesar que quem vai definir Sol e a Lua é a criança, não é você, você pode trabalhar para que isso aconteça. O ideal, se você for casado, é você, através do próprio MIDI, nós temos um trabalho muito forte em cima da matriz de valor, você construir uma matriz de valor aonde valores e modelos mentais atrás dos valores são os mesmos. Porque quando a criança comete um erro e ela busca tanto a aprovação, como a correção, como o tratamento do assunto, é igual. Quando cada um fala uma coisa, você cria uma bagunça na mente da criança. Então, a criança agora, ela começou a construir a matriz de relações humanas dela. A matriz é estabelecida pela criança, mas quando os pais mudam de atitude, pode mudar seu papel. Isso não quer dizer... Ivan, eu cheguei à conclusão, eu não sou o sol do meu filho. Tudo bem. Você pode decidir ser. É fácil? Não.